Graças a Deus, irmãos. Quem está feliz aqui essa noite? Primeira vez, senão o pastor Will vai me pegar. Agora eu vou estar ministrando nesse workshop de adoração. Vai ser uma noite de louvor e adoração sem hora para acabar, viu? Vai ser um negócio bem pegado, bem inspiracional. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai fazer coisas grandes no sábado. Amém? E quem está com expectativa aí do encontro? Perguntei quem está com expectativa para o encontro. A gente poderia chamar de outro nome: imersão na graça. Vão ser dias de mudanças de crenças, onde você vai aprender quem verdadeiramente você é. E uma coisa acontece no nosso evento: uma ativação profética sobrenatural. Amém? Hoje eu estou mais feliz, né, pastor Ricardo? O copo da pastora Euridice me deu sorte no meu aniversário. Vamos para a palavra de Deus, irmãos. Futebol à parte, vamos lá, né? Quem está animado aqui essa noite? Eu comecei quarta-feira falando sobre favor imerecido e favor natural. Favor natural e favor sobrenatural. Favor merecido e favor imerecido. Amém? Romanos 5,17, põe na tela, por favor. Vamos começar daqui. Aleluia. Deus quer que eu e você ande consciente do favor sobrenatural de Deus. Irmãos, o favor está disponível. A graça de Deus está disponível. Mas nós precisamos ter uma consciência de que vai se manifestar pela fé. Não é que Deus vende suas bênçãos pela fé. A fé não compra aquilo que a graça fez. A fé é o fluxo, é o canal pelo qual tudo aquilo que Deus comprou e nos deu de forma imerecida se manifesta. Flui pela fé, mas porém a fé não compra isso. Essas bênçãos são imerecidas. Só que muitas vezes nós estamos em uma nova aliança e não entendemos que uma parte da graça é o favor sobrenatural. É por isso que eu tenho dificuldade de escutar pregadores, ministros que não ensinam o povo a andar no sobrenatural. Porque quando eu pego a carta de 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo, eloquente, formado aos pés de Gamaliel, doutorado em lei mosaica, o cara era o tampa de cruz. Em Filipenses 3 ele diz que rasgou todos os diplomas para ganhar o conhecimento e a excelência de Cristo. Ele entendia que não era de forma humana, natural. Que por mais que um conhecimento, todo conhecimento é importante, mas conhecimento incha, sabedoria traz humildade. Já conheci pessoas que sabem muito, mas ficaram soberbas. A sabedoria de Deus nunca te leva para ficar soberbo. A sabedoria de Deus te coloca em um lugar de humildade. Porque Jesus era a própria manifestação da sabedoria. Em João capítulo 8, a Bíblia diz que ele, João capítulo 13, pegou uma bacia, botou um avental e foi lavar os pés dos discípulos. Amém? Aleluia. Isso é um sinal de que quando você sabe quem você é, você não vai servir os outros por aceitação. Você não tenta ganhar o favor de ninguém. Você confia inteiramente na graça e no favor de Deus. Não é que nós não fazemos nossa parte. Imagine algo. A salvação, Efésios 2,7 diz que, Efésios 2,8, é pela graça mediante a fé. É pela graça mediante a fé. Ninguém merecia. Mas Gleison, como pode isso? Como Deus vai me dar algo se eu não mereço, se eu não conquistei, se eu não obedeci o suficiente? Então pergunte se Jesus merecia morrer uma morte que ele não pecou, não falhou. Ele também não merecia. Ele morreu de forma imerecida para me dar favor imerecido. O que a gente precisa entender é que se você crê que precisa merecer para ter, você vai ter a vida que você merece. Mas se você crê na graça de Deus e no favor de Deus, você vai viver a vida que você acredita. A gente nunca vai viver acima, porque o que é lei mosaica? É o padrão que Deus estabeleceu para abençoar o homem através da obediência do homem. E o que é graça de Deus? Ou nova aliança da graça? É o padrão que Deus estabeleceu para abençoar o homem, baseado na obediência de Jesus. Olha para alguém que está do seu lado e diga: você prefere qual? Ser abençoado por Deus pela sua obediência, que é falha, que vai fraquejar,
ou pela obediência daquele que não erra, que não falha e permanece para toda a eternidade? Tudo muda. Uma mensagem que me faz depender de mim mesmo não é nova aliança. Uma mensagem que me faz aplicar os meus esforços não é nova aliança. Então a gente não faz nada. Que é isso? Não. A gente vai aprender agora a andar na vida no Espírito. A gente vai aprender agora a pegar e compartilhar com a graça, ou pegar junto com a graça de Deus para fluir em tudo. Imagine que você foi salvo por Deus. Diante de Deus a coisa está resolvida. Não é simplesmente assim, sabe, eu acordei de manhã, não vou trabalhar, porque eu sou altamente favorecido. Meu patrão sabe que eu sou um filho de Deus, ele vai me dar promoção, vai pagar meu salário, é assim? Não. Porque a nova aliança é um padrão estabelecido diante de Deus. E não me qualifica a ficar em casa, me qualifica a trabalhar melhor do que pessoas comuns trabalhariam. Porque eu não faço mais para os homens, pensando nos homens, eu faço como se fosse para Jesus. E é por isso que se você trabalha só para ganhar dinheiro, você sempre é infeliz na segunda-feira. Porque a vida mais medíocre que alguém pode viver é uma vida só por dinheiro. Amém? Até porque se você está em algum lugar agora, em alguma empresa, você é um canal de Deus naquele lugar. E Deus, através da tua vida, está beneficiando e ajudando pessoas, porque você é altamente favorecido. Diga, eu não sou favorecido. Diga, eu sou altamente favorecido. Só que por não estar consciente desse favor, por não crer nessa verdade, isso não tem se manifestado na vida de muitos crentes. Está disponível. É a vontade do Pai. Porém, muitos não estão usufruindo. E esse favor sobrenatural é incrível, porque ele mudou a vida de José. A gente estudou quarta sobre José. E a gente viu a vida de Isaac indo para o Egito. E a gente também viu a vida da rainha Esther, que teve um concurso para o rei escolher sua esposa. E ela nem foi se apresentar. Ela nem precisou fazer o que todas as mulheres fazem. Simplesmente, a graça e o favor apresentou ela aquele homem, e ela achou graça diante de todos que apareciam para ela. Então, até diante dos homens, muitas vezes a gente está tentando comprar favor, ganhar amizades, manter no nosso braço. O problema do favor condicional, que é humano, é que tudo aquilo que você ganha através do esforço, tem que manter pelo esforço. Imagina você manter um relacionamento no seu esforço. Uau, se eu não estiver impecável, meu marido vai deixar de gostar de mim. Olha como essa vida é uma vida de escravidão. Todos os dias, como mulher ou como homem, você acordar e tendo que, sabe, ter que cuidar de tudo para poder fazer tudo de forma impecável, para não perder seu casamento ou seu relacionamento. Não é assim com Deus. Ninguém aqui pode comprar o amor de Deus. Por causa de um sistema meritocrata, nós estamos também tentando comprar aceitação. E aí foi nos ensinado através da religião que você tem que orar muito para Deus te abençoar, que você tem que jejuar para Deus te abençoar. A oração tem o seu lugar na nova aliança, o jejum tem o seu lugar na nova aliança, as práticas espirituais também. Mas a nossa fé não está nessas coisas. O padrão para Deus nos abençoar é o dom da justiça. Deixa eu te explicar, Romanos 5,17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, diga muito mais. Se as consequências de um pecado na tua vida trouxe coisas ruins, o que a graça vai fazer é o reverso. Olha para o teu vizinho e diga, a nova aliança da graça de Deus vai fazer um reverso na sua vida. Diga, aonde você foi fraco, aonde você foi ruim, aonde você foi humilhado, aonde você foi, sabe, pisado, aonde você teve fraqueza, aonde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. Nas áreas que você é ruim, Deus vai fazer a graça superabundar. E alguém vai dizer, uau, como ele fala bem. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, Gleison, eu amo ver você pregando a ousadia, a forma, o jeito. Eu disse, ei, era a minha pior área. Eu era totalmente calado e tímido. E aí o que é que a graça faz? O reverso. Aleluia. Não tem comparação, só que por meio de um só, né? Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. É sem fim essa graça de Deus. E do dom da justiça. Perceba, pela graça você recebe de forma imerecida. Mas o que é o dom da justiça? É um presente de Deus. É Deus te colocar no estado de não condenação. É uma vestimenta. Quem lembra do Homem de Ferro?
super-herói da Marvel. Eu amo todo filme de super-herói. Minha esposa fala, minha filha, eu disse, eu amo filme de super-herói. Isso tem a ver com o meu chamado. Não é? Salvar vidas. E todo filme de super-herói eu fico empolgado. Agora saiu o Besouro Azul. Mesmo sendo um filme de criança, eu adoro. E o que acontece? Eu estava me lembrando do Homem de Ferro e Deus disse, filho, a graça é como uma armadura, um vestimento. É você estar vestido de Cristo. A armadura do Homem de Ferro não serve só para proteger ele dos ataques do inimigo, mas é um meio pelo qual ele vence. Eu vou falar disso lá na frente, amém? Então os que recebem da provisão da graça e do dom da justiça reinarão através de um só homem. Diga assim, Jesus Cristo. Diga, o Evangelho não é sobre conquistar. Diga, Evangelho é sobre receber. Diga, não é sobre conquista, é sobre herança. Quem quer ser abençoado pela lei de Moisés, pela sua própria obediência aqui? Ela vai falhar a qualquer momento. Agora, quem hoje decide viver através da obediência de Jesus? Qual o melhor? Depender de você ou depender de Cristo? Só que a gente aprendeu a usar o braço. O que é usar o braço? Confiar em nossa capacidade humana, em nossa habilidade humana para fazer negócios e coisas. Quantas vezes você vai para um emprego e quando você vai lá colocar o seu currículo, você pensa, uau, tinha 100 pessoas lá. E tinha muito mais pessoas qualificadas do que eu. Não é que Deus é injusto. É que você não olha para si próprio e diz assim, sabe, estou fora, eu sou desqualificado. Por confiar no favor de Deus, você diz, eu não tenho nem isso que aí todo, mas eu tenho um favor imerecido. E eu sei que diante dessa situação, haverá graça e favor de Deus. Porque não é o que eu tenho, é quem eu tenho que faz toda a diferença em minha vida. E você aprende a confiar em Deus, no seu Pai Celestial. Diga assim, o favor sobrenatural é um presente que não pode ser conquistado. Diga, se recebe crendo em Deus. Aleluia. O favor sobrenatural não depende de agradarmos as pessoas o tempo todo, mas depende da graça imerecida de Deus. Por isso é favor sobrenatural. Muitas vezes eu fico surpreso com tudo que Deus tem feito em minha vida e em minha volta, de como esse favor tem operado. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 6, vamos lá. Esther não precisa ganhar a aprovação de ninguém. Quem olhava para ela gostava dela. Alguém olha para você e faz, não sei porque eu gosto de você. Aí você, eu sei, eu sou bonito. Tem um brilho em você que as pessoas não estão vendo. É a graça de Deus na tua vida, que te conecta a lugares e a pessoas. E de repente tinha milhares e a pessoa faz, eu gostei de você. Você vai ver que esse favor também pode te colocar no lugar certo e na hora certa. Aleluia, amém. Tiago 4,6, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos... Deus não resiste a quem peca, Deus resiste a gente soberba. Mas concede graça aos humildes. Aleluia. Deus dá graça a quem? Quem é humilde? Senhor, eu sei que na minha força eu não sou capaz de mudar isso. Senhor, eu sei que eu não tenho recursos necessários para pagar essa conta. Senhor, eu sei que E orar já é uma consciência de graça e de fraqueza diante de Deus. Bota 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8 ao 10. Vamos lá. Quem está na mídia? Vamos trabalhar hoje, gente. Vamos embora. Pega o dedo de profeta. Essa aqui que eu escrevi eu vou liberar para você. Pega o dedo de profeta, olha para o irmão mais lindo que está do seu lado. Se ele for falar manguista, diga: domingo nós te espera no Morumbi. Tô brincando. Pega o dedo de profeta. Também se tivesse perdido, ele estava ali de baixo. Mas o jogo não é, né? O campeonato ainda não acabou, ainda tem outra partida. Então pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado, diga: meu irmão, uma razão porque você não deve gastar tempo e energia buscando favor natural é porque isso vai te manter. Isso vai ter que te manter usando o mesmo método por meio do qual você conseguiu isso. Diga: não só isso, se você buscar conseguir aceitação das pessoas através do seu esforço próprio,
Diga, aqui tem uma chave importante. Muitas pessoas começam a ter problemas aqui, porque quando elas usam a sua carne e manipulam para ganhar favor e influência de pessoas, elas estão liberando o poder de influências de demônios de manipulação na sua vida. Existem espíritos malignos que agem só na área de manipulação. Você já percebeu que você às vezes se depara com certas pessoas e você fica intimidado? É um espírito de intimidação que está por trás. E você não sabe o que é isso. Você faz, não sei porquê, quando eu estou com fulano eu fico... Era para falar isso, eu não consigo falar, eu me perco todo, eu faço isso. Existe um espírito de intimidação, mas também existe um espírito de favor e graça. E Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de coragem, de ousadia. Você não tem que ter medo de ninguém. E não tem que também ter medo de perder ninguém. Até porque se você perder um amigo, ele nunca foi seu amigo. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer não às pessoas. Por quê? Por causa do favor natural. A gente está ganhando esse favor como? Agradando elas. Então tem que manter agradando. Irmãos, não é que a gente vai sair por aí destratando pessoas, falando mal, fofocando. Não, a gente é filho de Deus. A gente anda em amor. Até quem nos faz o mal, a gente paga com o bem. Isso é evangelho. Quem está entendendo? Só que de forma humana, sem perceber, por causa de crenças de rejeição, muitas vezes em nossa vida a gente está tentando manter o povo manipulando, tentando agradar, tentando fazer tudo. O problema de tentar fazer tudo para todo mundo é que um dia você não vai conseguir fazer isso que você faz hoje. E se é isso que mantém elas, quando você não fizer, elas vão estar? É importante as pessoas entenderem que num ciclo de amizade e de relacionamento haverão falhas, haverão erros e defeitos. É isso que nos torna humanos e dependentes da graça e do amor de Deus. Mas tem pessoas que não entendem isso e elas se cobram muito, porque elas sempre têm que agradar todo mundo. E aí não conseguem dizer não. Dizer não não é libertador para os outros, é para você. Não sei porque eu entrei nisso, tem nada a ver com a mensagem, mas vamos embora. Aleluia, vamos lá, porque 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. É o capítulo 12. O versículo é o 8. Até o 10. Vai trocar? É mais rápido do que meu pensamento. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Versículo 9. Mas Ele me disse: a minha graça é suficiente a você. Quem pode levantar a mão direita para cima? Eu gosto de envergonhar o diabo e dizer assim: Jesus é suficiente. Diga, a graça de Deus é suficiente. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza aqui é incapacidade, limitação humana, incapacidade humana. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas. Meu Deus, Paulo aprendeu a tirar proveito. Ele ora a Deus, para Deus tirar o espinho da carne dele. 3 vezes ele orou. Deus tirou? Porque nem toda situação Deus muda. Porque existem situações que Deus não vai mudar ela, mas vai mudar você nelas. Existem situações que Deus não muda essa situação, porque essa situação vai fazer você experimentar de fraqueza e de incapacidade. E consequentemente vai fazer você experimentar do favor imerecido de Deus como você nunca viu antes. Porque a graça não opera junto com minhas habilidades, ela opera quando as minhas forças se esgotam. Paulo, ele tentou se livrar daquilo e ele percebeu que não tinha como. Então ele vai para o Senhor e Deus disse: a minha graça é suficiente. Ei, Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas vou te dar uma graça para você passar por isso como se isso não existisse. A maior vitória não é sair da situação, mas é estar nela dando glória a Deus como se ela não houvesse. A maior vitória é você estar bem em meio a tudo isso. Eu sinto no meu coração aqui que é uma graça de Deus para você passar por isso. Se isso vai te matar, Deus te livra, mas te fará crescer. Pega no ombro do vizinho e diga: o problema de passar pela fornalha é olhar para a fornalha. Está na hora de você olhar para a suficiência de Jesus. Está na hora de você depender da graça de Deus. E aí você vai se alegrar e vai dizer: uau, eu cheguei em um lugar de impossibilidade. Eu cheguei em um lugar que tudo é impossível. Então graças a Deus por estar aqui.
Eu estou alegre por ter chegado em um ambiente que minha força e o meu dinheiro não podem resolver. Porque é agora que eu vou ver favor de Deus. É agora que eu vou ver manifestação do poder de Deus. Parece que Deus deixa você se esgotar de você mesmo. Tem situações que parece que... Só que a gente acha ruim. Por quê? Porque a nossa insegurança, a nossa segurança está em coisas que são abaláveis. E é por isso que essas coisas que são abaláveis serão testadas. Para ficar em nós só as que são inabaláveis. E aí quando a gente está diante desses ambientes que se abalam, a gente se abala junto. E a gente fica preocupado. Meu Deus, me tira daqui, as nossas orações me tira do fogo. Só que Paulo, ele compreende uma verdade. E ele começa a dizer agora: pelo que terei prazer. Quando a revelação da graça de Deus chega na tua vida, você começa a ter prazer nas dificuldades. Situações que antes você reclamava, você olha e faz: Pai, obrigado, não pelo mal, mas por aquilo que o Senhor está fazendo através disso na minha vida. Porque no fundo de tudo isso, tudo está cooperando para o meu bem. E o diabo sabe que as áreas que eu não rendo gratidão e adoração ao Senhor estão exercendo influência na minha vida. Então é lá que ele vai operar, é lá que ele vai agir. Mas o que é que eu faço? Tem áreas que você chega aqui hoje e diz: eu não tenho como agradecer a Deus por isso. Claro, você deu nome a isso, é o diabo. E realmente pode ser ele que está agindo. Eu não vou louvar a Deus pelo mal, mas eu vou entender Romanos 8 e 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você olha para você e diz: como é que isso está fazendo bem em mim? Está me matando. Talvez esteja matando o teu ego. Talvez esteja quebrando com sua justiça própria, porque a gente muitas vezes chega em lugares que a gente quer dominar e controlar. E quando a gente não pode controlar, só tem que depender. Mexe com a gente, mexe com o nosso emocional. Por isso que é o bom combate da fé, um combate contra as emoções. Amém? Aleluia. Vamos lá, não se distrai, tá? Aqui é a mãe da criança, se puder pegar, só para não distrair a pregação. Vamos lá? 2 Coríntios 12, versículo 9. O que é que diz? A minha graça é... Presta atenção, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? 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 Pega no ombro de alguém e diga: quanto mais necessidade, mais haverá graça de Deus para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Vamos embora. Números capítulo de número 23, versículo 21. Está na hora de você começar a se ver como alguém favorecido. Esther precisou ganhar o favor dos homens? Não. Deus deu esse favor e apresentou ela ao rei, e o rei gostou dela. Aí você olha no seu espelho e diz: como eu vou casar com alguém? Como eu vou arrumar um emprego? Esse pobre coitado, miserável, germezinho de Jacó. É assim que muita gente se acha. Ao invés de olhar para si mesmo e se ver de forma natural e humana, baseado em seus defeitos e fracassos, que tal você se enxergar por aquilo que Cristo fez? Porque graça é a maneira que Deus te enxerga. A Bíblia diz que quando em Gênesis capítulo 6 Deus olhou para Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Porque graça não é o homem indo a Deus, é Deus olhando e tendo compaixão e misericórdia da humanidade. É a maneira que Deus enxerga o ser humano. Deus olhou para Noé e deu graça. E a Bíblia diz que Noé construiu uma arca durante 100 anos. E aquela arca é uma figura de Cristo. Porque quando o dilúvio veio, que é o julgamento de Deus contra o pecado, as águas da ira de Deus batiam na família de Noé ou na arca? Agora você entende porque Jesus apoiou tanto e foi para a cruz. Porque o julgamento que era previsto para a humanidade não caiu sobre ela, caiu sobre Cristo. As ondas da ira de Deus batiam nele, os chicotes da ira de Deus contra o pecado batiam nele. É por isso que sobre a nova aliança não restou julgamento para mim e para você. Deus não está procurando você hoje para te julgar. O que Deus quer hoje é favorecimento para a tua vida. Porque entenda algo, o véu não se rasgou para você entrar na presença de Deus. O véu se rasgou para Deus sair.
As pessoas pregam, sabe, agora eu entrei na presença. Não, a presença que veio até mim, irmãos. Evangelho é Deus vindo à humanidade. É Deus olhando com graça, é Deus manifestando. Perceba, o véu rasgou de baixo para cima ou foi de cima para baixo? Por que de cima para baixo? É por isso que tem gente dizendo, sabe, vai haver um avivamento quando a gente aqui fizer algo. Não, tudo começa do céu para baixo. É Deus vindo, é Deus encontrando, é Deus preenchendo. Só que se Deus sair antes do véu, todo mundo morria. Por causa do pecado sobre nosso estado. Nosso estado era de pecado, mas Ele nos tornou justos. E o que é interessante é que quando Deus, Ele rasga o véu, agora Ele sai do Santíssimo e vem até nós. E é por isso que o Evangelho é sobre relacionamento. Deus ama você e quer se relacionar com você. Deus não quer que você fuja dele. O problema das pessoas que erram e pecam é uma consciência de pecado. A consciência de pecado não faz você pensar que você é favorecido, que você é altamente amado. Não faz. E é por isso que quando você errar e pecar, aí é que você precisa se alimentar da graça de Deus. Para quê? Para que você tenha uma consciência de justiça, uma consciência de que é filho, para que Deus possa te restaurar e te levantar dessa situação. Vamos lá. Aleluia. Números capítulo 23, 21. Deus quer que a gente viva como alguém altamente favorecido. O problema é que você não se enxerga assim. E aí você tenta comprar o favor dos homens. Aquilo que o teu favor pode comprar é limitado. Mas aquilo que o favor de Deus traz é ilimitado em nossas vidas. Aleluia. Diga assim, Deus não me enxerga de maneira natural. Se alguém está em Cristo, é o quê? Então a base, o que é fé? É uma perspectiva divina. O que é fé? O que é fé? É Deus enxergando os fatos, não pelo natural, mas pela verdade do que Ele construiu. E quando é que eu ando por fé? Quando eu enxergo a situação da maneira que Deus enxerga. Só que andar por fé não é só sobre circunstâncias, mas é acreditar na minha identidade, naquilo que Cristo fez em Jesus. Porque se eu não creio naquilo que Cristo fez, eu vou fazer orações de incredulidade, orações baseadas fora da palavra de Deus, que não andam de acordo com a palavra, são orações de incredulidade. Quando você pede, Deus, eu te peço, me abençoe, Deus olha lá de cima, eu já te abençoei. O que eu quero é que você creia na minha bênção sobre a tua vida. Balaão ia amaldiçoar o povo de Deus, um profeta contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele foi amaldiçoar o povo de Deus, a Bíblia diz que ele subiu nas campinas dos montes, e Jacó estava acampado no seu arraial. E olha o que é que Balaão diz. Aqui fala ofensas, eu vou pegar na minha versão. Aleluia. Números 23, 21. Não viu iniquidade em Jacó. Está falando de quem? De Israel. Nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele, e se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como a de um boi selvagem. Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas quando ele foi amaldiçoar, ele não podia. E os estudiosos acreditam que pela largura e pela forma que Israel estava acampado, todas as tribos, todas as tendas formavam um formato de cruz. Então quando Balaão sobe no monte, que vai amaldiçoar, fazer seus encantos, que olha o que é que ele vê? Israel acampado em forma de cruz. Agora a minha pergunta essa noite é, a Bíblia não diz, versículo 21 de novo, a Bíblia não diz que eles não tinham pecado. A Bíblia diz que ele não viu iniquidade. Essa versão que está aí diz não viu iniquidade. Na Oliver Tree, que é a mais próxima do original, ele diz assim, não viu iniquidade em Jacó. Aqui diz, não, já mudou, não foi? Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou a desventura em Israel. Porque ele não viu. Em Números capítulo 20, a lei mosaica foi dada em Êxodo capítulo 19. Quando eles estavam debaixo da aliança abraâmica, eles murmuravam, pecavam, falhavam, mas não havia maldição sobre eles. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma aliança de favor imerecido. Eles murmuravam e parece que a cada murmuração Deus dava comida.
Você vai ver eles reclamando em Êxodo, porque estavam enojados de comer pão. E o pão é uma figura de Cristo, maná, uma figura da ceia também. E aí Deus mandou codornas de tarde. E o que é interessante, pecavam, murmuravam, eram ingratos. Mas quando a lei foi dada, a aliança muda. E agora, cobras venenosas começam a picar os filhos de Israel. Em Números capítulo 21 mesmo aqui, você vai observar que cobras começam a picar o povo. Porque eles estavam se rebelando contra Deus. E o que é interessante, então o que é que fazia com que Deus não visse o pecado deles? O que é que faz que Deus não veja o pecado de Juliana hoje, sob a nova aliança? Romanos capítulo 1, por favor. Eles tinham pecado, sim ou não? Sim. Se o acampamento dos israelitas eram 2 milhões de pessoas, ali tinha alguém brigando por uma cabra. Ali tinha uma mulher discutindo com o marido. Com certeza alguém que roubou alguém. Alguém que fez o mal. Imagina uma cidade de 2 milhões de pessoas. É muita gente, irmão. Paulista tem quantos mil habitantes, Pompeu? 320 mil pessoas em Paulista. No arraial dos israelitas tinha 2 milhões de pessoas. É gente pra caramba. Será que não tinha uma intriga, uma briga, uma fofoca? Havia pecado sim ou não? Sim. E por que Balaão não vê pecado? Porque depois que a lei foi dada, Deus sabia que ninguém ia cumprir a lei. Deus sabia que, por mais moralmente que um israelita tentasse viver pela lei, a lei de 10 mandamentos virou 613. E ela incapacita o homem a ser fiel a ela. Ela só aponta para as falhas. O homem não conseguia ser fiel à lei mosaica. Então, a lei se dividia em leis morais e leis cerimoniais. Todas as leis cerimoniais, tanto a moral aponta para Jesus, a obediência dele. Mas as cerimoniais apontam para o sacrifício. Todo ano, um animal era morto. E o sangue daquele animal era levado para o sumo sacerdote, para entrar no lugar santíssimo e lançar sobre a arca da aliança, que era a figura de Cristo, que apontava o sacrifício perfeito de Jesus. O sacerdote recebia o animal do pai de família, analisava o animal para ver se ele tinha mancha, se era perfeito, se tinha algum defeito. A Bíblia diz em Pedro que nós somos sacerdotes da nova aliança. E o nosso papel como sacerdote não é olhar para o defeito das pessoas, mas olhar a perfeição do Cordeiro. Quem está comigo aqui hoje? E o que é interessante é que o pai de família, que era o pecador, colocava a mão sobre a cabeça do animal. E a culpa do homem ia para o animal inocente, a inocência era para ele. É por isso que a cruz é um lugar de identificação e substituição. Na cruz, Jesus se identifica conosco, se torna pecado, para, através da substituição, nos tornar a justiça de Deus. Diga assim: a cruz trabalha com identificação e substituição. Na identificação, diga, na identificação, só quem está aqui essa noite, na identificação, ele se tornou tudo que eu era. Diga, na substituição, ele me torna tudo que ele é. Olha o que é que Paulo fala em 2 Coríntios, que ele se tornou pobre para nos enriquecer com a sua graça. Ele foi o mais desfavorecido dos homens, para eu e você ser o mais favorecido. Sabe por que você tem favor? Não é porque você é bom, não é porque você vem todo domingo para a igreja, não é porque você é fiel a papai e a mamãe. Não, Deus te tornou favorecido porque Ele tornou Jesus desfavorecido. É uma troca divina. Assim como no Velho Testamento, Paulo fala em Colossenses que o Velho Testamento são sombra das coisas que viriam, apontam para a verdadeira realidade. E se uma sombra imputava pecado por 1 ano, se uma sombra, irmão, pai de família, quando fazia essa oração, ele saía alegre. E se tivesse um repórter do SBT ou da Globo fora da tenda e entrevistasse aquele cara e dissesse: ô João, e aí, como é que você se sente? Eu estou feliz demais. Por quê? Porque toda a minha culpa foi sobre o Cordeiro. E o que é que eu ganhei? Oxe, o Cordeiro ficou com minhas maldições e eu saí com as bênçãos de Deus, porque agora eu saí com a inocência do Cordeiro. Era um animal que produzia essa consciência, mas não tirava o pecado. Quem está entendendo isso? Só fazia cobrir. É por isso que quando aquele homem lá em Marcos, Jesus chama ele para o meio, ele tinha a mão mirrada.
com a mão mirrada pela lei mosaica, ele nunca poderia impor a mão sobre o cordeiro. Ele tinha que levar o cordeiro e botar a mão, mas como ele seria perdoado se ele tinha a mão atrofiada? Mas agora o cordeiro chama o homem. Olha que quando Jesus chega, tudo muda. No Velho Testamento o homem tinha que levar o cordeiro. No Novo Testamento, Jesus, o cordeiro, chama o homem. Vem para o meio, porque ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro de tudo. E aí a partir desse lugar ele faz, estende a mão. Os fariseus, ninguém entendia o que estava acontecendo, mas aquele homem sabia a incapacidade que ele sentia de não poder ser abençoado por causa da mão atrofiada e não poder apresentar o cordeiro, mas agora é o cordeiro que apresenta ele. Pega no ombro do teu vizinho e diga: sabe por que você é altamente favorecido? Diga: você não teve que levar um cordeiro para a igreja. Diga: foi que Deus providenciou um cordeiro para Ele mesmo e ofereceu em teu favor, por causa do cordeiro perfeito que é Cristo. Hoje você pode celebrar as bênçãos de Deus, o favor de Deus, e aonde você entrar, como a rainha Esther, como José, como Isaac, pare de confiar em sua própria justiça e diga: eu sou altamente favorecido. Quanto maior for a pressão e a dificuldade, maior será o nível de graça de Deus. Hoje você vai aprender algo que vai te tornar feliz quando você estiver debaixo de um lugar que você se torna incapaz. Ao invés de ficar triste, você vai dizer: eu estou feliz, porque eu cheguei no fim dos meus esforços. E eu estou no solo favorável da graça de Deus. Voltando para a história de Noé. Noé criou uma arca. A arca é um tipo de Cristo, amém? Noé está dentro da arca. Viu uma onda enorme, balançava a arca, Noé caiu. Caiu fora ou dentro da arca? Fora ou dentro da arca? Fora ou dentro da arca? Quem está em Cristo aqui, pelo amor de Deus? Aquela arca é uma figura de quem? Você está onde hoje? Pega no ombro de um vizinho e diga: quando as ondas vêm e você cai em algum erro, você não cai fora de Cristo, você cai em Cristo, porque agora Deus te deu uma roupa nova. Essa roupa é Cristo. Lembra do Homem de Ferro? Só que essa roupa não é só para se defender, é também para atacar. Então eu não vou pensar assim: já que eu posso pecar e eu estou vestido com essa roupa, eu vou viver pecando. Não, Deus te deu essa roupa para você ser vencedor e não derrotado. Viver como derrotado e dizer: a roupa não é suficiente para me colocar nessa posição de vitória. Tem alguém comigo aqui hoje? Pelo contrário, eu me torno melhor. Ao invés de olhar no espelho e achar que eu sou um zero à esquerda, um zé ninguém, eu vou olhar para o espelho e vou dizer: Deus me vê justificado em Cristo. Romanos 1, versículo 17, por favor. Aleluia, diga: foi Deus que rasgou o véu. Antes desse versículo, 2 Coríntios 5,16, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Quem está animado aqui hoje? 2 Coríntios 5,16 diz o quê? Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos mais desse modo. Agora nós vemos Ele de forma plena. Jesus tem um corpo de glória, nós ainda não temos. Por ter o corpo de glória, Jesus não precisa renovar a alma, amém? Só que quando nascemos de novo, quem é que nasce de novo? Diga assim: é o meu espírito. Diga: ele é revestido de Cristo. Você pode dizer: como é que eu sou a justiça de Deus? Eu tenho esse tipo de pensamento errado, tenho vontades erradas. Tem hora que eu tenho vontade de matar minha sogra. Tem gente que pensa assim da sogra, irmão. Tem sogra também que é uma bênção, né? Mas tem sogra que é uma mãe. É ou não é? Tem sogra que é uma segunda mãe, irmão. Eu amo a sogra da minha esposa, ela é maravilhosa. Deixa eu me recuperar. Então assim, daqui por diante, ninguém se veja mais na carne. O que é que Paulo está dizendo? Deus não te vê pela carne. Deus te vê no seu estado de espírito. O lugar que você foi colocado é uma posição espiritual. O versículo 17, ele explica esse lugar. 2 Coríntios 5, 17. Vírgula, assim, se alguém está em...
Quem é que está em Cristo? Todos que nasceram de novo. Eu vou perguntar essa noite, quem está em Cristo aqui essa noite? Olha o tamanho do que está aí. Não será, Salvação não é fruto de maturidade espiritual. Você não precisa crescer espiritualmente para ser salvo. Você é salvo por causa de Jesus Cristo. Agora que é salvo, você cresce espiritualmente, amém? Mas eu não tenho que crescer espiritualmente para ser salvo. O crescimento espiritual é importante para me dar maturidade, para fazer ter um nível de fé maior, confiar mais em Deus. Mas diante de Deus, eu sou o que agora? Se alguém está onde? Pega no ombro do vizinho e diga: fisicamente, você está na Somos a Graça, mas espiritualmente, você está em Cristo. E diga: Deus te vê a partir dessa realidade. Fé é se enxergar como Deus te enxerga. Porque Balaão não pode fazer encanto. Tem crente com medo de macumba, com medo de... irmão, o bombo vai furar, rapaz. Pode fazer macumba, pode furar o bombo, pode fazer encanto, desencanto, botar meu nome na boca de um sapo, o sapo vai ragar, estourar, vai acabar com ele. Porque não é eu nem minhas obras. É que para Balaão amaldiçoar Israel tinha que estar fora do sangue. Israel tinha pecado, falhava e errava, e porque ele não viu iniquidade. A Bíblia não diz que eles não tinham, a Bíblia diz que Deus não viu, porque Deus via eles pelo sangue. Deus disse: Moisés, farás um tabernáculo, vou te dar as medidas, o tamanho, vai ter o pátio, vai ter o lugar santo e vai ter o lugar santíssimo. No lugar santíssimo o sumo sacerdote entrará uma vez por ano, pegará o sangue do cordeiro, chegará de frente da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é toda de madeira e por cima tem um propiciatório, a tampa dela chamada propiciatório. Isso lembra alguma coisa? 1 João 4 e 10. E nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Jesus como propiciação, propiciatório. Deus disse: Moisés, pegue as tábuas da lei, pegue a vara de Arão que floresceu, e pegue um pote com maná e coloque dentro da arca e feche a arca. Por quê? Porque a vara da lei era um símbolo da rebeldia do povo contra a liderança de Deus. O pote com maná era um símbolo da rebeldia do povo contra a provisão divina, a murmuração. E as tábuas da lei mosaica eram um símbolo da rebeldia contra as leis, contra Deus. Então Deus disse: pega tudo isso e coloca. Eu não quero olhar para isso, porque se eu olhar para isso eu vou me irar e vou castigar o povo. Então faz o seguinte: bota tudo dentro da arca. Quem é a arca? Por dentro revestida de ouro, por fora de madeira. Madeira, a humanidade, Jesus. Ouro por dentro, Cristo. E onde é que a lei foi parar? Dentro da arca. E aonde termina a lei? Romanos 10, versículo 3. Cristo é o fim da lei. Toda a lei foi feita para ser cumprida nele, colocada dentro dele. E aí, tudo aqui dentro. Então Deus disse assim: fecha com propiciatório, uma tampa de ouro puro maciço. E ela vai ser modelada, batida. Então, os engenheiros que trabalharam na tampa, eles tinham que bater nela, porque o ouro puro maciço é como chumbo. Então eles batiam na tampa para ela ganhar molde e encaixar na arca. Batiam na tampa. Quem é que foi moído pelas nossas transgressões? Quem foi castigado pelos nossos pecados? Então ele encaixa nesse lugar. E ele disse: o sumo sacerdote entra, pega o sangue do cordeiro diante da arca. Ele pega o polegar direito e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes era espargido o sangue sobre o propiciatório. Por quê? Porque 7 é o número da perfeição, apontava para um único sacrifício que seria feito, de Cristo. Só que o sangue no propiciatório, Deus disse: Moisés, eu vou olhar para Israel pelo sangue. O que é que muitos pregadores estão fazendo? Tirando a tampa do propiciatório, que é Cristo, de cena, pegando as tábuas da lei e dando ao povo. Quando você mistura a lei com graça, você empurrou a tampa do propiciatório, pegou as tábuas da lei e disse: a gente não precisa de propiciatório não, a gente precisa da lei para o povo, e está dando lei para o povo. Só que o que é interessante, quem vinha primeiro? O propiciatório ou a arca? Junto com as tábuas da lei. Diga: o propiciatório estava em cima. Diga: o propiciatório estava em cima. Deus trabalha de cima para baixo ou de baixo para cima? De cima. Quem é que vem primeiro? Quem é o propiciatório agora na tua vida? Deus, quando olha de cima, Ele vê através de quem? Qual é a lente que Deus olha para a humanidade? Qual é a lente? Aquela pessoa que você julga, que você exclui. Deus olha pelos olhos de Jesus e diz: ela tem valor, olha o sangue que eu paguei por ela.
A lente, a ótica, os óculos é Cristo Jesus. Tem uma tampa entre eu e você, entre a humanidade e Deus. Quem é ela? Por isso que ela é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Só há um meio dos homens chegarem a Deus. E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Diga, o meu propiciatório. Só que o Velho Testamento era uma figura, uma réplica. Então, por causa desse sangue, Deus não pôde castigar Israel. Em Balaão vai amaldiçoar. Quando vai lá, o que é que ele vê? Favor de Deus. Eles mereciam? Não. Mas porque o sangue do animal foi derramado, eles estavam protegidos. E agora com o sangue de Cristo? Por que você está com medo de gato preto? Passar por debaixo de escada, de encanto, de horóscopos. Sabe, aconteceu isso no passado, vai acontecer comigo, as minhas crenças. Deixa eu te dizer, a graça de Deus não é limitada às tuas crenças. Pega no ombro do vizinho que está do seu lado e diga, existe um favor para ser liberado. Está consciente desse lugar, da forma que Deus me vê. Mas Gleison, isso me ajuda em quê? 12 homens foram espiar uma terra. Números capítulo 13. Enviados por Moisés. 10 trazem um relatório negativo. 2 trazem um relatório positivo. 10 fala dos 10 mandamentos, faz o homem ficar consciente dele e de seu esforço. 2, graça e verdade, faz você ficar consciente do amor de Deus e de quem você é aos olhos de Deus. Olha como tudo aponta para a nova aliança. Só que algo acontece aqui. Os 10 espias, olha como eles se viam. Por causa do reflexo dos mandamentos e seus esforços, eles começaram a dizer, os gigantes são grandes, nós não podemos possuir a terra. Há gigantes. E éramos aos seus olhos como gafanhotos. Eu quero que você pegue o dedo de profeta. Se arrepiar não tem problema não. Olha para o vizinho mais lindo que está perto de você hoje e diga assim, pare de se ver como um gafanhoto. De novo, pare de se ver como um gafanhoto. Diga, a forma de você se enxergar afeta drasticamente sua fé. É por isso que Deus quer que você se enxergue como um vencedor, como um filho amado, como alguém que é perdoado, como alguém que está cumprindo um propósito, como alguém que é fiel, como alguém que é justo e justificado aos olhos de Deus. Porque o problema de se achar dessa maneira é parar de se ver como Deus te vê. Eles não se viam da forma que Deus os via, e aí eles se enxergavam nem como os gigantes os enxergavam, porque os gigantes não viram eles. Nunca houve conversa entre eles. Mas tem muita gente com mente de gafanhoto. Está na nova aliança, mas a mente é de gafanhoto. Mentalidade de escassez. Confia só no dinheiro que tem. Tudo que faz é dependendo de você mesmo. Olha a mentalidade de gafanhoto. Só que Deus não mandou Moisés escolher qualquer tipo de pessoa. Mandou escolher 12 príncipes. Diga assim, eram príncipes. Diga de novo, eram príncipes. Mas se viram como gafanhotos. Ei, deixa eu te dizer, você é um príncipe e uma princesa de Deus hoje. Está na hora de se ver como Deus te vê. Mas Gleice, você não sabe o pensamento que eu tive da minha sogra. Deus não te vê em erro, não porque você não erra, mas porque o lugar que Ele te colocou é perfeito. Então Gleice, o que me faz sair dos meus erros? Quando eu me enxergar como Deus me enxerga, eu vivo a partir da ótica de Deus e não daquilo que eu estou passando. Tem alguém comigo aqui essa noite, pelo amor de Deus? Diga assim, justiça é a chave para todas as bênçãos de Deus. De novo, justiça é a chave para todas as bênçãos de Deus. Imagina olhando para a Júlia e dizendo assim para ela, se Júlia, você não fizer isso, eu vou bater em você. Ou você arruma o quarto, eu bato em você. Como é que ela vai crescer? Minha filha, eu te amo tanto, por favor, vai ajeitar seu quarto. Muda ou não, irmão? Muda ou não, irmão? Daniel capítulo 1, vamos lá. Versículo 15. Aleluia. Aleluia. Quanto mais se prega a graça, mais as obras da carne morrem na igreja. Quanto mais se prega a vida no Espírito, mais as obras da carne morrem. Vamos ver o favor de Deus na vida de Daniel. Eu vou começar do versículo 1, rapidinho. No terceiro ano do governo de
Aí, quem quer um nome para um filho? Perfeito esse nome. Leroy. Jeoaquim, é porque o meu aqui está em hebraico. Jeoaquim, rei de Judá. O rei Nabuco, eu vou ler por aqui, irmão. Sabe como é que está o meu? Nabucodonosor o Tizu. Eu acho que é em Tupi-Guarani o nome que está aqui. Pastor Will disse para mim, se eu tivesse mais um filho, seria Nabucodonosor, um grande rei. Eu disse, é lindo esse nome, Nabucodonosor, um bom nome, irmão. Quem quiser botar no seu filho. Então, no ano do rei Nabucodonosor, vou ler por aqui. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Por quê? Eles estavam debaixo da lei mosaica, fizeram tudo que era contra a vontade de Deus, estavam andando pela própria vontade, no seu próprio esforço, a própria capacidade humana, e pecados, foram exilados. Versículo 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Versículo 3. É o que eu quero, tá? Por isso que eu estou lendo rápido. Verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palco do rei, e lhes ensinassem a cultura da língua dos caldeus. Eu creio que Deus vai levantar uma geração de jovens, que eles vão se espalhar, porque muitas vezes pensam que fazer a obra de Deus é só aqui dentro. Deus pode te usar como médico, Deus pode te usar como advogado, Deus pode te usar como empregada doméstica. Naamã só conheceu Eliseu porque uma serva estava trabalhando na casa dele e disse: se tivesse em Israel, diante do profeta de Deus, você não tinha essa lepra mais não. Não despreze as conexões que Deus pode te usar para a tua vida. Amém? Então vamos lá, olha o que ele está dizendo. Determinou-lhe o rei a ração diária, o alimento. A ração é o que cavalo? Das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Versículo 6. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Ararias, que depois virou Sadraque, Mesaque e... Versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, Misael. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, porque pela lei mosaica eles não podiam comer aquele tipo de comida. Quem lembra disso? Pela lei mosaica ele tinha um tipo de comida, de alimento, tudo era diferente por causa da lei de Moisés. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel, aqui aparece misericórdia, mas tem tradução que é graça, a favor. Concedeu a Daniel o quê? Diga assim, favor e misericórdia. E compreensão da parte do chefe dos eunucos. Isso aqui é um favor sobrenatural. Porque aquela geração, aquela nação era pagã. Eles tinham que se submeter. Mas só Daniel e mais 3 jovens falaram com o chefe do eunuco e disse: ó, a gente não vai comer esse tipo de comida. Permita que a gente coma só as comidas que são permitidas por nossa lei, pelas nossas tradições. Só que se o eunuco faz isso e o rei descobre, o eunuco era morto. Era risco de vida aqui, não era uma coisa comum para acontecer. Mas olha o que a graça faz. Olha o que o favor faz. Ele precisou ter barganha com o eunuco. Olha, quando eu ganhar meu primeiro salário, eu vou te dar metade para você me botar nessa empresa. Não, ele falou. Mas a aceitação veio por causa do favor. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os rostos dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. Versículo 12. Meu Deus. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias,
e que se nos deem legumes de comer e água a beber. Versículo 13. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E se segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu-os e os experimentou 10 dias. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era? Você está na fila com todo mundo. Você foi para a mesma entrevista de emprego. Mas alguém vai olhar para você e vai dizer, tem um brilho diferente nela. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias. Irmãos, o que é isso aqui? Diga assim, favor sobrenatural. Abre tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, rapidinho, versículo 14. Se esses homens tivessem dependido deles mesmos, eles teriam alcançado esse favor? Teriam alcançado esse favor? Não, por quê? Porque esse favor é inconquistável, mas está de graça para nós, se manifesta pela fé. Estar consciente do favor é muito importante. Olha o que aconteceu. Ruth capítulo 2, versículo número 14. Pega o dedo de profeta e olha para alguém e diga, meu irmão, não importa como as coisas pareçam aos teus olhos físicos e naturais, o importante é que você tenha um favor de Deus na sua vida. Vamos lá rapidinho, versículo 14. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth. Vem cá, come deste pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores, trabalhadores, e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda, quem pode levantar a mão direita para cima e dizer assim, não são minhas necessidades que vão superabundar. Diga, provisão de Deus sempre será maior do que a minha necessidade. Diga, quem vai acabar não é a provisão, não é a graça, é a minha necessidade. No deserto comeram o pão até ficar satisfeitos, e mesmo assim sobrou 12 cestos. Por quê? Porque Deus quer alongar a nossa mentalidade baseada no favor dele. Deus não quer que você tenha aquilo para sobreviver. Deus quer que você, além de viver bem, abençoe a vida de outras pessoas. Vamos lá, irmãos. Sobrou. Quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregadores, deixai-a respigar também entre os feixes e não a repreendas. Para que Ruth era uma moabita, que era nora de Noemi, que é a bisavó de Davi lá na frente. Essa mulher não é judia de sangue natural, mas casou com o filho de Noemi, só que o filho de Noemi morreu. E tinha outra nora também, que o filho morreu também de Noemi. E aí Noemi chama as duas um belo dia e diz assim, ó, eu vou voltar para a minha terra. Vocês estão livres do pacto. Podem seguir a vida de vocês. Eu não tenho mais filho, porque pela tradição, se o mais velho morre, oferece o novo. Ah, se isso acontecesse hoje, hein? E aí o que acontece, meu? Eles foram embora. Aí uma foi embora. Ruth se levantou e disse, não, Noemi, eu não vou te deixar por nada. A partir de hoje, seu Deus é o meu Deus. Nós vamos ser uma só. E ela não abandonou a nora e voltou com ela. Só que a nora estava em extrema pobreza. Não tinha o que comer. Ruth disse, se eu ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Eu vou para as plantações de trigo. Porque as pessoas que trabalham podem pegar do resto que sobra. As pessoas que trabalham podem pegar do resto que sobra. Só que ela está no acampamento. Ela orou por isso. Ela buscou isso. Ela foi só numa consciência de quê? De trabalhar para sustentar ela e a sogra. Mas qual foi a declaração que ela disse para Noemi antes? A partir de hoje, seu Deus é o meu. Irmãos, quando você está consciente da presença de Deus, o lugar não determina onde você vai chegar. O lugar não determina como a provisão vai se manifestar. O lugar não determina, pelo contrário, quanto maior o nível do problema, quanto maior for a impossibilidade, pelo que terei prazer na minha fraqueza. Por quê? Porque quando eu estou fraco, quando eu estou em uma situação que eu não posso usar minha força, que eu não posso usar minhas habilidades, agora eu só dependo de Deus. Se prepare, irmão, porque aí você vai ver Deus agindo. Só que essa mulher se levanta e vai para o campo. Quando ela chega no campo,
Boaz, que é uma figura de Cristo, olha para ela, chama um trabalhador e diz: quem é essa? Sabe o que é favor na tua vida? Deus fazendo você ser notado. Você não vai atrás disso, mas alguém vai te notar. Alguém vai dizer: quem é ele? Quem é ela? Eu preciso dele trabalhando aqui comigo. É igual a Faraó. Quem encontraria? Como eu encontraria alguém que tivesse o Espírito de Deus e excelência como esse José? Pega no ombro de alguém aí. Vou liberar uma palavra profética. Pega no ombro de alguém e diga: o favor de Deus, durante esse tempo de escassez e de crise econômica, vai trazer manifestação do favor como você nem imagina. Portas estão se abrindo hoje para pessoas que estão me ouvindo aqui agora e nessa live. Portas sobrenaturais de favor se abrem essa noite para pessoas que estão me ouvindo aqui, meu irmão. Alguém notou Ruth? Quem? Boaz. O que é que ela fez? E o que é que o favor faz? Te coloca no lugar certo e na hora certa. Tempo de Kairos, tempo de favor. Deus te fazendo entrar em estações que aquilo que está parado começa a entrar em movimento. Deus te fazendo entrar em estações, te levando a ter relacionamento com pessoas que você jamais imaginou ter. Pega no ombro de alguém aí e diga: se prepare. Portas estão se abrindo. O favor está te levando a lugares que você nem imagina. Deus tirou gente da tua vida, mas está trazendo gente nova. Deus vai fazer você estar em lugares que você jamais imaginou chegar. Você vai para lugares que nunca foi. Você vai viver o que nunca viveu. Mas Gleison, roubaram-se de mim. Para cada coisa que foi perdida haverá restituição de 5 vezes mais. Boaz olha para ela e diz: quem é essa? Aí conta a história dela. Sabe o que é que Boaz faz? Faça o seguinte: chame ela para cá, dá de comer, faz tudo por ela, chama os trabalhadores e diz assim: ela está pegando as sobras, é? Deixa cair agora de propósito. Há uma unção avassaladora aqui essa noite. Deixa cair de propósito. Bondade de Deus de propósito. Você pensa que está indo para uma coisa e Deus está fazendo reviravoltas. Você pensa que está encurralada. Você pensa que está andando para trás. Mas Deus está te levando para onde sempre disse que te levaria. Oh, Remanashuri Cantaramanaias. Há um tempo de favor sobrenatural. Há um tempo de Kairos. Não pense que quando Deus não é limitado pela economia da terra. Deus não é limitado por favores de homens. Não, 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 não. Pelo contrário, quando tudo aqui acaba, a graça de Deus não depende dessa estrutura humana. E é nas crises que vai se manifestar como nunca. Alguém olha para você e te nota. Mulheres que querem ser amadas, arrumar seu príncipe encantado. Você não vai nem atrás, está só servindo e amando Jesus. E Deus se coloca no lugar certo e na hora certa. Eu sei que o Tinder pode até facilitar as coisas, mas o favor Tindel vai fazer o que o Tinder não pode fazer. Porque Deus pode colocar a pessoa certa na sua vida, meu irmão. Não existe a perfeita, existe a certa. A concha. Meninas solteiras, chega a estar tudo vibrando aqui hoje. E eu vou dizer um negócio, tem uma unção para casamento aqui que é incrível, irmão. Essa música mesmo, Juninho. Há um tempo de um novo tempo no teu relacionamento, na tua casa. Você vai desfrutar de uma paz dentro da tua família. Você vai desfrutar de provisão divina, desfrutar de provisão divina. Você vai comprar roupas e coisas que você nunca comprou antes. Você vai se ver livre de dívidas, porque Deus está tirando você de coisas que você não pode sair no seu esforço humano, natural. Sabe, eu estou debaixo de uma palavra profética aqui essa noite. O diabo quer te ocupar com trabalho, e você chegar em casa e está cansado. Mas Deus está dizendo que está vindo uma promoção surreal, sobrenatural sobre a tua vida, para te dar tempo para a tua família e para o reino. Para você depender não mais de você, mas do Senhor.
Fica de pé em nome de Jesus. Chama o grupo de louvor para cá. Quanto maior for o nível de necessidade, maior será o nível de graça. No deserto, o que acabou foi a fome do povo, mas sobrou pão. A viúva que estava com 2 filhos para ser levados pelos credores, a Bíblia diz que o profeta diz: pega a botija de azeite, pede vasos emprestados. Não vai ficar só em você. A palavra que vem ao meu coração aqui como profética, Lebroti Mavaro Cassibri Andará. Está brotando uma nova estação. Há um tempo de multiplicação. E Deus vai usar o que você tem, porque é a capacidade da graça de fazer isso. Pare de buscar fora, Deus vai usar o que já tem. Uma botija de azeite na tua mão não é nada, não dá para pagar dívida. Mas o profeta disse para aquela mulher: pega vaso emprestado. O que é que ele estava dizendo? Alarga a tua mentalidade para o mais de Deus. Se prepara para coisas maiores. Se prepara para um tempo de avanço. Se prepara para um tempo de crescimento. Pegar vasilhas emprestadas é ter uma mentalidade de favor, de entendimento de que não vai parar em uma vasilha. Só que naturalmente falando, você pode ter 100 vasilhas. Se você só tem uma vasilha de azeite e transfere para outra, essa vai ficar vazia, a outra vai ficar cheia. Mas não foi isso que aconteceu. O profeta diz: tranca a porta. Pega o azeite que está nessa vasilha e transfere para o outro. Irmãos, quanto mais botava azeite, mais tinha azeite e mais saía azeite. Só acabou o azeite quando acabou as vasilhas. A provisão não acaba primeiro, quem acaba é a necessidade. Seja qual for a necessidade que você tem aqui hoje, seja quão difícil for aquilo que está à tua volta, aos olhos naturais, Deus está tentando fazer algo na tua vida hoje. A palavra é multiplicação. Haverá uma multiplicação nesse tempo, que você vai dizer: uau, eu só ganho um salário mínimo, como é que se multiplica tanto? Você tira a farinha da panela e a panela não acaba a farinha. É um favor, isso é sobrenatural. É sobrenatural. O que você ganha não dá para pagar nem metade das contas. Não é que você vai sair por aí fazendo dívida, cheio de dívida. Não, você vai controlar isso. Deus vai dar sabedoria para administrar. Mas eu estou falando de uma graça. Eu estou debaixo de uma unção profética. É por isso que eu mudei a mensagem, foi isso. Quando eu estou debaixo do profético, a mensagem faz isso. Não deixou de ser graça, não deixou de ser pelo Espírito, porém é uma noite de ativação para o favor. Você dependeu de você a vida toda, mas hoje Deus vai te mostrar como Ele quer cuidar de você. Levante sua mão direita para cima agora. É como uma onda de poder que sai daqui do altar para ir para baixo. Deus está levantando pessoas agora. Deus está dizendo para pessoas que se sentiam condenadas: você é perdoada, minha filha, pare de se culpar. Há uma graça tocando na tua vida agora, porque você escolheu estar aqui, escolheu seguir o Senhor, como Caleb e Josué. Deus está dizendo: não haverá retrocessos. Comece a receber desse favor imerecido agora. Comece a receber multiplicação. Aquela mesma música, Juninho. Comece a receber multiplicação agora sobre os teus negócios. Sobre a tua casa, sobre as tuas finanças. Um tempo de paz no teu lar. Um tempo de desfrutar de viagens com teu esposo. Deus proporcionando coisas boas dentro da tua casa. Deus proporcionando restauração familiar. Deus proporcionando cura divina essa noite. A unção, o favor do Espírito Santo. Cadê as Rutes de Deus? Cadê os Daniel? Cadê os Josés? Cadê os Davi? Cadê os Isaques? Cadê aqueles que vão acreditar até o final? Pega mais vasilha! Pode pegar a vasilha, rapaz.
O azeite não vai acabar. O azeite não vai acabar. Oh, há uma unção do Espírito Santo de Deus aqui. Há uma unção do Espírito ativando dons, levantando ministérios, pessoas que vão pregar essa mensagem, pessoas que estavam dormindo.